quero agradecer de antemão pela essa parceria, né, e pela possibilidade de realizar esse evento que a gente considera tão importante. Também quero agradecer muito aos palestrantes, né, os participantes da mesa. Sabemos que essa época do ano é uma época que está todo mundo super atarefado, somente tentando sobreviver até o final. Mas todos com certeza muito os que puderam vir, né? Muitos queriam vir e, não, estão em outros eventos também, mas todos que puderam vir, acredito que estão bastante satisfeitos com essa oportunidade de debater esse tema. Bom, o seminário Cidades Resilientes, a motivação dele, acho que é até, né, é até muito evidente, especialmente nesses dias. Nós temos visto vários eventos, né, climáticos relacionados a vento, chuva e com as consequências que isso tem na vida da sociedade, na sua mobilidade, na sua vida, no processo de exclusão, no processo de trabalho. São vários fatores que muitas vezes parecem transparentes para muitos, né, que focam em alguns aspectos, mas existe um número de consequências tão grandes sobre esses eventos que têm sido cada vez mais frequentes, que debater isso de maneira multidisciplinar, como a gente espera fazer aqui, e tentar encontrar, né, maneira para tornar essas cidades mais resilientes. Então, esse é o objetivo desse evento de hoje. Eu não vou me estender muito mais, quero convidar aqui para fazer a apresentação da primeira mesa, então, a Gisla Vasconcelos, que trabalha no meu grupo, a quem eu quero também agradecer por ter assumido a frente aqui da organização do nosso lado, aqui do evento. A Gisla é pós-doutoranda no nosso grupo, né, pesquisadora na área de computação e engenharia ambiental, então essa combinação perfeita aqui para o grupo. E também meu braço direito e o esquerdo. Sem ela, a gente não teria conseguido preparar esse evento agora, né? Então, Gisla, muito obrigada pela organização até aqui nesse momento. E eu passo para você fazer a organização da primeira mesa. Eu vou ficar por aqui, tá? Bom dia a todos. Muito obrigada também pela presença. Vamos lá. Deixa eu sentar. Temos 2 microfones? Não tem. O outro está ali. Tá, ok. A nossa primeira mesa, vamos abrir agora, ela vai ser com o tema Cidades em Transformação, Inovação e Resiliência frente às mudanças climáticas. A Marisa Ferro, ela é professora daqui do Instituto de Computação, coordenadora do grupo IA Ética e Sustentável e do projeto Rio Nowcast Mais Green. Ela vai começar a mesa. Depois, Fabrício, por favor, suba, vem aqui, qualifique. Ele é professor do Departamento de Meteorologia da UFRJ, especialista em monitoramento e previsão operacional. Está aqui já de parceria já de muitos anos com a gente. Harideva Egas, por favor, venha. Tecnologista em Geodinâmica do CEMADEM, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais na Unesp CEMADEM. E Raquel Fonseca, por favor, coordenadora de Geologia e Monitoramento da Fundação GeoRio. Muito obrigada a todos vocês. Pode sentar, se quiser sentar aqui. Só vou explicar para o público também, para vocês. Cada palestrante vai ter 15 minutos, aí vai ter lá o João, vai dar um aceninho lá de 10 minutos e 15 minutos. E vocês todos cada um vai poder fazer a sua apresentação, tá? Marisa Ferro, por favor, começa. Saiu alguma coisa errada aí no meu título, mas a ideia Aí tem o passador? Eu vou ficar sentada aqui. Eu vou tentar, como professora, é uma tarefa bastante difícil falar sentada,
mas espero que o movimento das mãos seja o suficiente para conter a inquietação de professor que tem que ficar andando de um lado para o outro enquanto fala. Não que vocês não possam se levantar e falar, mas é uma tentativa de aprendizado, né? De falar bonitinho, assim, sentadinho na mesa. Então, não sei, aconteceu algum problema aí no meu primeiro slide, mas a minha ideia aqui, como eu sou coordenadora do grupo de inteligência artificial ética e sustentável, inteligência artificial é a minha área de pesquisa há mais de 25 anos, e então, nessa interação aí, né, nessa junção da parte ambiental com, mais especificamente na parte de meteorologia, que eu tenho trabalhado e que o grupo tem trabalhado também. Vamos ver se eu acerto isso daqui. Então, a gente trabalha aqui no grupo com IA e impactos do clima em duas vertentes, né? Então, tanto a gente utiliza a inteligência artificial para tentar melhorar, ajudar nos processos de predição de chuva, temperatura, né, sempre focado nos eventos mais intensos e focados na cidade do Rio de Janeiro, e também olhando, depois eu vou falar um pouco mais para as questões da sociedade. Só que esse grupo, ele tem um foco diferente. Quando a gente fala de IA, a gente não está falando pura e simplesmente de qualquer modelo de inteligência artificial. Nós estamos falando de inteligência artificial verde, que esse sempre foi, desde que o grupo foi criado, por isso que ele é IA ética e sustentável, não que sustentabilidade e ética se separem, mas, na verdade, é só para separar as linhas de trabalho. A gente sempre foca nesse cuidado e nesse olhar de como que o próprio uso da inteligência artificial deve ser feita para não excluir ninguém e, ser possível, né, para realmente resolver os desafios da nossa sociedade. Muito preocupados com a questão da injustiça climática e desigualdade, né? Então, nessa parte do grupo, a gente foca muito nos desafios 12 e 13 do desenvolvimento sustentável. Como é que nasce esse grupo que hoje se chama Rio Nowcast Mais Green? Ele nasce da motivação do alerta precoce, que é uma colaboração com a prefeitura, nasceu de uma colaboração de um consórcio de diferentes instituições, o LNCC, o Cefet Rio, com Centro de Operações Rio, GeoRio e Alerta Rio, já há alguns anos, e desse consórcio que tem a motivação principal do alerta precoce, principalmente de chuva, para a cidade do Rio de Janeiro, que eu não vou nem me desafiar aqui com tantos especialistas a falar do desafio que é, né, a predição desse tipo de chuva na cidade, para a cidade do Rio, para todos os lugares, pelo que eu entendo, mas para a cidade do Rio ainda mais. E então, em 2023, o Serrapilheira acreditou nesse projeto, num projeto que é o Rio Nowcast Mais Green, que vem com uma pegada um pouco diferente, que a gente está muito preocupado com a precisão desses modelos e, sim, conseguir ajudar o operacional da Prefeitura do Rio de Janeiro e com previsões de colaboração também para Niterói e Petrópolis em futuros, né, com adaptação, se for possível. Mas ele vem com com a preocupação do olhar de que esses modelos sempre sejam sustentáveis ou que sejam o mais transparentes possíveis para a população e para os outros pesquisadores, preocupados em disponibilizar resultados e dados abertos e sempre com esse olhar especial para esse tipo de modelo. O projeto que o Serrapilheira apoia, então, isso só foi possível graças ao Serrapilheira, apesar da urgência de um tema como esse, foi quem acreditou e depois entrou uma coparticipação da FAPERJ, a quem eu agradeço também. Mas esse projeto a grande pergunta dele é se um modelo de IA sustentável pode ajudar a prever chuva extrema e evitar grandes desastres em áreas altamente urbanizadas. Então, a gente tem algumas questões principais aqui. Quando a gente fala em IA verde, nós não estamos pensando somente no impacto ecológico desse próprio modelo, que é o consumo de energia, a emissão de dióxido de carbono equivalente e consumo de água, né? A gente não está pensando só nisso. E a verde fala também de ser
uma IA mais ecológica e inclusiva, porque se coloca muito que a gente precisa usar os modelos mais cheios de parâmetros do universo para conseguir obter algum resultado, e que a gente precisa do maior número de GPUs e TPUs possíveis, e que a gente deve usar sempre determinados modelos. Então, a gente quer quebrar esse ciclo, né, trazendo a possibilidade de que outros tipos de modelo sejam possíveis de ser utilizados também. Também, o que tem de diferente nesse projeto, que a gente considera um diferencial? A gente sempre teve um incômodo muito grande do que é o que é chuva extrema e o que é isso para o Rio de Janeiro. Então, a gente fala que não é só medida, a gente tem um olhar decolonizador nesse projeto, porque tem uma pergunta fundamental que o grupo sempre deve fazer, em qualquer coisa que desenvolve. Então, extremo para quem? Essa é a pergunta. Então, sempre quando a gente for desenvolver alguma coisa nesse grupo, é benéfico. Benéfico para quem? Né? Então, esse é o ponto principal, é o olhar do extremo para quem, desses modelos centrados em IA verde, a questão, então, da transparência de tudo que a gente utiliza de recurso financeiro, recursos computacionais, energia, água e etc. E aí eu coloquei em vermelho ali dados e modelos abertos, porque era onde eu queria que a gente tentasse, a minha proposta de tentar avançar conjuntamente aqui, porque é a pedra no sapato que dificulta todos os outros pontos ali de cima, né? Conseguir dados de qualidade e de acesso fácil, e que a gente consiga, então a gente espera um dia ter isso. Quando a gente fala de transparência, a gente tem, por exemplo, no nosso site, eu até deixo o QR Code aí, para quem quiser olhar, essa calculadora, onde a gente pode mostra para as pessoas tudo que está sendo, qual é o impacto, né, daquele modelo. Então, tudo a gente mede, as dissertações de mestrado tem que expor ali, e depois pode ver quanto que isso corresponde em CO2, e aí quanto que um carro roda para ter aquela mesma emissão de CO2, quantas garrafas de água, quantas lâmpadas, etc. Então, a gente mostra isso. O desenvolvedor está aqui, o Gabriel. Obrigada, Gabriel, que foi quem desenvolveu. E nesse olhar de extremo para quem, nasce o Rio 60, que é dentro desse projeto Rio Nowcast Mais Green. Depois a Fernanda, que está aqui da Ambiental Media, ela vai falar mais sobre isso. Também com apoio do Serrapilheira, que fez uma chamada conjunta entre jornalistas e os grantees de jornalismo e comunicação e de ciência, para poder desenvolver um projeto conjunto. Não que eu fosse fonte do jornalista e nem que o jornalista servisse só para divulgar o meu projeto. Nada disso. Um desenvolvimento que realmente a gente só fizesse conjuntamente. Foi daí que nasceu o Rio 60, que ele vem daquela pergunta do projeto, que é extremo para quem? Né? Então, a gente queria ter primeiro esse olhar. Então, além do Serrapilheira, quem foi fundamental também nesse projeto, que realmente foi para a gente ter conseguido esse avanço em menos de um ano, foi o Pulitzer Center também. Então, o projeto ele desenvolveu os mapas com índice de vulnerabilidade, né? Esse índice de vulnerabilidade, já existe índice de vulnerabilidade a deslizamento e a alagamento, obviamente, né? Isso não é nenhuma grande novidade, mas a diferença é que a gente fez um índice com cálculo novo, um índice trivariado, onde todo o impacto ele é calculado para quem. É o olhar do para quem, porque é um índice que tem a característica socioambiental, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse mapa com essa questão aqui trivariada, né, que a gente pode ver depois no site, todo o mapeamento que foi feito. Então, foi feito todo o mapeamento dessa área do Rio de Janeiro, e com esses mapas, onde a gente pode visualizar isso,
O João, que está aqui, foi quem trabalhou também, né, desde o início, na concepção do índice. Depois, então, a gente vem com a colaboração com a ambiental, que foi super fundamental, com o apoio do Pulitzer, para a gente conseguir, porque cientista, para conseguir resultado, assim, de ter umas coisas bonitas, assim, né, que o povo consegue acessar, já é muito mais difícil. A gente tem essa dificuldade. Então, isso foi bem interessante. Isso daqui é uma primeira fase que a gente espera continuar agora, porque a ideia é que esses mapas aqui, que hoje são estáticos, a gente tem o índice, além de melhorar esse índice, a gente espera que esses mapas eles passem a ser dinâmicos, né? Que esse índice seja variável de acordo com os acumulados de chuva que estão acontecendo na cidade. Isso serve como instrumento não só para a administração pública. Está aqui a Raquel, que estou muito feliz que a Raquel está aqui hoje, que eu queria falar com ela dessa próxima fase, a Raquel da GeoRio. E é quem trabalha, né, a Raquel, lógico que ela vai falar melhor disso do que eu, nessa parte desse cuidado para a cidade. Então, a gente queria integrar tudo que a gente fez com essa nova fase dinâmica de melhoria do índice e com essas previsões de deslizamento, com colaboração com outros grupos também, né? Também está aqui o Fabrício, que é colaborador direto do grupo, que coorienta e com quem a gente aprende todo dia. Devo estar no projeto do Salad, com quem a gente está esperando colaborar e melhorar, então, esses índices aqui, tornando eles cada vez mais dinâmicos. Além de instrumento para a administração pública, isso empodera a população também, né? Porque isso é tudo acessível. Então, empoderar a população com conhecimento é bastante importante. Bom, por que tudo isso é importante? Pensar em modelos mais verdes, modelos mais fáceis. A gente sempre tem que pensar, a gente tem que avançar no estado da arte da pesquisa. É o que eu mais quero. Eu quero ter artigo publicado nas melhores revistas. Mas o papel da universidade pública é gerar resultado para a sociedade. Então, modelo mais econômico, modelo mais verde, ajuda no operacional. A gente sabe que as cidades mais afetadas pelas mudanças climáticas são as do sul global, que são as que, ao mesmo tempo, inclusive a ONU chama de zona de desigualdade computacional, né, de pobreza digital. Na verdade, a gente está na zona da pobreza digital, que é quem tem menos capacidade computacional. A gente tem que pensar que esses modelos vão ter que entrar no operacional, ajudar realmente a população. E, para isso, tem que ser retreinados de vez em quando. Se eu precisar de um supercomputador todas as vezes, como que a gente vai fazer isso na prefeitura, né? Então, a gente não quer perpetuar desigualdades, deixando que essas regiões entrem nesse ciclo de injustiça climática, né? Populações mais vulneráveis aos impactos permanecem marginalizadas. E isso também é uma questão de gênero, porque não sei se vocês sabem, mas os estudos mostram que quem é mais impactado pelos efeitos das mudanças climáticas, pelas consequências dos efeitos, são as mulheres. Né? Então, quando a gente fala, veja o quanto de coisa tem envolvida numa questão de mudança climática. Então, isso também favorece, né, a desigualdade de gênero a partir do momento que eu tenho um fosso aí também, né, de pessoas do gênero feminino que são as mais impactadas. Então, era isso, que só queria passar essa visão geral, e aí eu deixei ali aquela questão em vermelho do dado. Porque tudo isso aqui é muito mais desafiador pela dificuldade que a gente tem de estar com dados, de ter acesso a várias fontes de dados para trabalhar. Estou trabalhando diretamente com o Fabrício, tentando utilizar dados de radar. E é um suador, né? Tem a Lívia ali, que é coorientanda do Fabrício, nesse projeto onde a gente está tentando usar modelos verdes para predição, né, utilizando dados de radar. E é um sufoco, né? É uma dificuldade enorme. E aí, para obter, para conseguir, se o dado, como é que a gente utiliza o dado e como é que esse dado vai ser disponibilizado, como a gente vai fazer isso. Então, o nosso sonho é ter um site lá no final, onde os pesquisadores consigam pegar aquele dado bonitinho, e tem várias outras fontes de dados que a gente utiliza. A prefeitura sempre dá apoio, né, dá acesso nessa colaboração, mas mesmo assim
toda vez, e aí como é que atualiza isso, como é que a gente vai continuar recebendo esse dado, porque a gente faz o modelo, depois a gente quer ver como é que isso vai ser no operacional. E aí como a gente testa isso no fluxo contínuo dessa entrada de dados, né? A gente nunca consegue também chegar nesse step, ou as múltiplas variações e as não conversas que existem entre as múltiplas fontes de dados, municipal, estadual e federal. Então, se a gente avançar na disponibilização de dados de qualidade aberto, né, ter acesso a esses sensores, a pesquisa também poderia avançar bem mais rápido. Obrigada. Obrigada, Marisa. Fundamental toda essa ideia, a preocupação da injustiça climática e a verde, todos esses benefícios, né, para a população, que acho que esse que é o principal. Agora passo a palavra para o Fabrício. Por favor, Fabrício. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro agradecer ao convite, né, Marisa, Gisla, ao Pulitzer Center pela realização desse evento. É muito interessante a gente poder, né, discutir, né, um tema que é tão multidisciplinar. Então, é muito importante essa integração, como a Marisa comentou. Eu também participo, né? Estou aqui em conjunto com a Marisa, estava ali conversando com a Raquel. Então, assim, nesse quesito de prevenção, né, de risco a desastres, a gente cada vez mais entende que é importante integrar, né, em diferentes linhas de pesquisa, com diferentes formações, para que a gente consiga, no final, ter o maior benefício, que é a preservação da vida humana, né? Então, dando seguimento aqui, está comigo, né? Já fala, pode passar, ó. No nosso tema. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, né? Já é sabido, né, hoje nos jornais, é muito bem mais comunicado a questão dos eventos climáticos extremos, né? Então, os relatórios do IPCC, né, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, já relata, né, que a frequência dos eventos extremos tem aumentado, né, nos últimos anos, a partir da década de 50, né, não só a frequência desses eventos, mas também a intensidade, né? O que isso significa? Que antigamente, às vezes, focando aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia ter um evento de chuva extrema, né? Hoje, a tendência é que aconteçam mais eventos assim e que a intensidade desses eventos também aumente. Então, por exemplo, antigamente, você poderia ter, durante um dia, uma chuva de 100 milímetros. Hoje é comum você ver aí chuvas, não comum, mas já aconteceu, né? Chuva de 300 milímetros em um dia. E lá em Petrópolis, por exemplo, em 2022, foi cerca aí de 400 milímetros em 3, 4 horas. Então, você imagina como que a gente consegue se organizar, prever, né, movimentar a sociedade para um evento extremo de chuva nesse nível, né? É algo realmente desafiador, né, e que nos traz aí grandes questionamentos, reflexões, iniciativas em pesquisa. E aí, nesse contexto, né, eu sou meteorologista, né, sou professor de meteorologia na UFRJ, e assim que eu me formei, eu fui trabalhar, né, diretamente com a meteorologia operacional. O que seria meteorologia operacional? São os profissionais que justamente, né, estão ali no dia a dia, 24/7, realizando esse acompanhamento, né, da atmosfera, da meteorologia e tentando traduzir aquilo em uma informação que, no final, possa ser utilizada para um tomador de decisão, seja ele um gestor político, e, no final, o usuário, né, que é a população. Então, o grande desejo, né, da meteorologia operacional, das previsões operacionais, é que a gente consiga traduzir, né, aquela chance de chuva, né, de uma chuva forte, por exemplo, em uma informação que a pessoa, a sociedade, né, na sua casa, ela consiga reconhecer e falar, opa, preciso estar no local de risco. Né? Então, como é que a gente traduz isso para a ideia da resiliência urbana? Né? O que seria resiliência? É a gente conseguir enfrentar um desastre e voltar a ele, né, no nosso estágio de normalidade, a nossa vida, né, cotidiana, o mais rápido, né, possível. Né? E pensando na chuva, por exemplo, qual seria então a ideia da resiliência urbana no âmbito da chuva? Seria que um evento de chuva, um evento ambiental, né, não deflagrasse um desastre natural. A gente pensando, caramba, pô, em Petrópolis, né, em 15 de fevereiro de 2022, choveu 400 milímetros em 3 horas. Então, ali seria
né, na questão de evitar um deslizamento de massa, uma inundação quase que inevitável. Então, como é que eu conseguiria ter resiliência ali? Né, na questão da comunicação de risco. Então, a gente pensa na previsão meteorológica no sentido de resiliência, hoje seria o quê? Né? Um evento de chuva extrema no qual a população conseguisse reconhecer com confiança e a gente não vir a ter nenhum óbito. Né? Então, acho que o nosso maior desejo hoje, né, nessa iniciativa tecnológica da previsão da chuva, é a gente conseguir que a população reconheça isso e se preserve, né, e não venha a ter nenhum dano, né, material e também social. E a gente pensa, né, como é que são feitas, então, as rotinas, né, de monitoramento e previsão operacional? Então, eu trouxe para vocês porque, hoje em dia, né, eu dentro da universidade, eu percebo que a gente ainda necessita muito, né, reforçar essa ideia da comunicação de risco. Então, no dia a dia, como é que é feito, por exemplo, né, uma previsão operacional meteorológica? Se vocês repararem as redes sociais, Instagrams, né, que tem dos centros de monitoramento da Defesa Civil, em geral, no dia a dia, tanto nacional ou estadual ou local, geralmente a previsão meteorológica ela acontece em 3 etapas. A gente tem os boletins meteorológicos, que são assim feitos, onde é divulgado uma ideia de como a atmosfera vai evoluir, o que pode acontecer ou não, em geral, dá uma ideia do fenômeno, uma frente fria, ou a zona de convergência do Atlântico Sul, que até mesmo hoje é mais comum, né, nos jornais, e a gente passa, então, para um segundo estágio, que seria o estágio de avisos, e, por fim, seria os estágios de alertas, onde a cada evolução desses estágios, a gente tem ali uma confiança maior, uma acurácia com relação à chance daquele fenômeno vir a acontecer ou não, né? E, principalmente, no nível de boletim de avisos, a nossa ideia macro é justamente ter o tempo de planejamento, ou seja, eu sei que tem a chance de acontecer algum fenômeno, como é que eu consigo antecipar a sociedade, então, os planejamentos para aquele fenômeno? E, nesse caminho entre aviso e alerta, a gente não tem outra opção a não ser o tempo de mobilização, né? Esteja em algum local seguro. Então, como vocês já podem ter acompanhado, né, no dia a dia, os boletins de geral, né, hoje no Jornal Nacional, tem vários efeitos, né, que podem ajudar a população a entender, mas como seria isso aqui para a gente compreender um pouco mais? Os boletins, por exemplo, a aproximação de uma frente fria no sudeste, né, do Brasil pode ali ocasionar chuvas intensas. Então, isso é uma ideia do boletim, ou seja, uma visão mais generalista do que estaria acontecendo. E aí a gente já entra, por exemplo, caso essa frente fria vai entrar, né, vai chegar no Rio de Janeiro, o que ela pode ocasionar? Ventos fortes, chuva forte. E aí, nesse momento, então, os centros de monitoramento, eles emitem o quê? Os avisos, né? Que é uma chance daquele evento vir a acontecer ou não. A gente ainda não tem confiabilidade total de que aquele evento vai acontecer, mas tem grandes chances que ele aconteça. Então, por exemplo, ali, eu sei que a frente fria está chegando, ela pode atingir primeiro, né, a Costa Verde, ou pode ser a região serrana, mas isso ainda é um pouco incerto. E aí, como é que funciona, então, esses avisos? Por exemplo, né? Então, são dados um aviso com uma ênfase, né, em uma variável específica, chuvas intensas, por exemplo, então criei ali um aviso, né, pensando para hoje, né, um aviso fictício. Geralmente esse aviso tem o início, ele tem o fim, ele caracteriza uma possibilidade de um evento vir a acontecer ou seja, ele está dando para a gente uma possibilidade, né, uma chance maior daquele evento vir a acontecer ou não. E à medida que, então, as condições atmosféricas, meteorológicas, elas vão se confirmando, então os centros de monitoramento emitem o quê? Os alertas. Ou seja, então no meu exemplo anterior, poderia ter um aviso na região da Costa Verde, mas realmente a minha região afetada ali, que aparentemente tudo está indicando, seria ali a região serrana. Então o alerta já seria focado ali, por exemplo, no município de Petrópolis, né? Então, a gente tem essas nuances que podem já ir mudando. Então, no boletim, a gente tem uma quantidade de incerteza maior e no alerta a gente vai chegando ali a um nível, né, de confiabilidade um pouco maior. E a questão toda é, será que a sociedade ela entende, né, essa variabilidade que existe quando os centros divulgam um boletim, quando os centros de monitoramento divulgam um aviso, quando os centros de monitoramento divulgam um alerta, ou não? Eles acham que tudo é a mesma coisa e a gente entra naquele jargão, a meteorologia sempre erra, né? Falaram que ia chover final de semana e está aí esse sol, estou indo para a praia, né?
E aí, como é que a gente consegue, então, trabalhar isso, né? Quais são os nossos desafios e as tendências operacionais, né, corroborando o que a Marisa comentou. Então, hoje, nos boletins, né, que é o nosso nível 1 de notificação para a sociedade, o que acontece? A gente tem pouca confiabilidade de realmente, a gente não consegue falar com 4 dias antes, olha, vai chover 35 milímetros às 4 da tarde em Copacabana. A gente não consegue fazer isso com os boletins meteorológicos. Então, ou seja, apesar de eu estar 4 dias à frente, eu tenho ali um grande intervalo temporal para poder tomar uma decisão, porém a minha confiabilidade, se aquilo vai acontecer exatamente daquela maneira, ainda é pequena. Já quando a gente chega no alerta, é o contrário, né? Eu estou muito próximo do evento, às vezes eu consigo avisar 1 hora, 2 horas já é até, né, um cenário bastante idealizado, às vezes é meia hora antes, em função da dinâmica atmosférica. E o que acontece nesse momento? O meu tempo para tomar a decisão e comunicar isso à sociedade, ele é bem menor, né? Então, qual é o nosso desafio? O desafio que eu enxergo hoje, que a gente tem trabalhado em conjunto, né, aqui com a Marisa, é qual é a etapa, então, que a gente pode tentar fazer pesquisa e pesquisa que realmente atinja a sociedade? Seria justamente na parte dos avisos. Ou seja, então aqui até que momento eu consigo, né, estar num estágio de monitoramento de condição atmosférica na qual eu consigo, né, aumentar a minha confiabilidade, mas sem perder também o tempo de antecipação. Então, hoje, o que a gente precisa é descobrir o quê? Qual é o meu tempo de antecipação útil, confiável, na qual eu consigo dar um aviso, uma informação meteorológica que chegue, né, no usuário final com clareza, o usuário final consiga entender que aquela informação, ele precisa absorver aquilo e tomar uma decisão para, né, não ser uma vítima de um evento extremo, e isso tudo acontecer, né? Então, o nosso desafio atual é a gente conseguir justamente alargar esse tempo ali no qual, né, o tomador de decisão e o usuário final, ele retém, ele reconhece que aquela informação ela é útil para salvar a vida dele, né? E que mais que a gente tem de tendências operacionais? Aqui no Rio de Janeiro, né, apesar de, né, da dificuldade que a gente ainda enfrenta de usar, né, os dados para pesquisa, mas a gente já tem, são 4 radares atualmente, né, 2 do INEA, um do Sumaré, que é da cidade do Rio de Janeiro, Fundação Geo Rio, tem o radar de Niterói, também vai ter agora, o INEA está colocando o radar, né, em Petrópolis, e também vai ter, né, em breve disponível para a sociedade, o radar do Mendanha. Então, cerca de 6 radares, né, meteorológicos para um estado, isso é bastante, né, motivador, né? Além do monitoramento, a gente vai ter uma grande quantidade de dados ali para serem utilizados. Agora, a questão toda é, né, como é que a gente, então, consegue processar esses dados, né, em tempo real, criar produtos que possam ser utilizados, né, não apenas para os meteorologistas, mas para outras pessoas também, transformar, né, esse dado, né, em um produto final que auxilie a prevenção da sociedade, né? Nesse quesito, a gente tem esse ganho da inteligência artificial, né, que tem o pressuposto ali, né, da gente conseguir entrar em pormenores onde a modelagem meteorológica ainda tem as suas falhas, as suas equações que não são muito bem conhecidas. Com a inteligência artificial, a gente consegue, né, ir suprindo essas lacunas e acelerando ali o processo, né, de diagnóstico, inferência e até mesmo previsão dessas informações, né? E também os modelos ali de alta resolução, né, escala convectiva, que a gente chama, né, transformar, e também vejo a IA agregando isso, o Centro Europeu, né, é um dos grandes centros aí que já tem utilizado a IA não apenas, né, para a questão de ser pós-processamento, mas também utilizar modelos de IA durante, né, as equações. Então, a gente tem muita coisa ainda a ser feita e a gente pode fazer muito mais, né? E o nosso desejo como pesquisadores aqui, né, eu acho que também no âmbito, né, do nosso seminário, é que de que forma a gente transforma a nossa pesquisa, que não apenas possa ser um artigo lá e a gente ser citado, legal, mas que essa pesquisa ela se transforme em algo útil, tem esse retorno para a sociedade. E não tem maior retorno que tem, né, para uma pesquisa que ela possa ser utilizada
e a gente consiga gerar prevenção, né? Ninguém vir, né, a ser vítima de um evento extremo. Então, essa é a nossa principal motivação, e eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição aí para a gente conversar. Obrigado a todos. Obrigada, Fabrício. Realmente, esse olhar do nosso tema, ele é multidisciplinar, essa preocupação com os riscos, né, os riscos que afetam as pessoas, e principalmente a comunicação, realmente é um grande desafio que nós temos a enfrentar. Agora eu chamo o Harideva, por favor, a palavra é sua. Eu só vou pedir licença, eu vou me levantar aqui, porque eu ainda não estou treinado ainda tanto para isso, né? Agradeço também, né, o convite da Gisla, da Marisa, para poder participar aqui e transmitir um pouco e aprender aqui com vocês também, que a gente vem trabalhando. Né, eu sou tecnologista do CEMADEM e faço pós-graduação também, sou doutorando. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência aqui. Eu vou falar de 3 assuntos sim, principais, então pretendo tratar cada um em 5 minutos, né, para tentar ser breve, né. Como que o CEMADEM monitora deslizamentos e emite alertas? Vou falar especificamente de deslizamentos aqui, que é minha área de trabalho. Alguma coisa sobre mapas de suscetibilidade, né, deslizamentos, né, utilidades e limitações, e algo sobre o que eu venho pesquisando, que é modelos 3D e visualização imersiva para apoiar o planejamento e a percepção de risco. Tá, então esse primeiro tema, né, eu trabalho na sala de situação no CEMADEM, então a gente roda turno lá, né, 24/7, né, são 7 dias, 24 horas por semana, são vários... Opa, o apontador é esse aqui, né, aqui. Meteorologista, tem um especialista de cada área, um da meteorologia, um da hidrologia, um da geodinâmica e um da vulnerabilidade social, que seria do desastre natural. Então, a gente tem cada turno desse tem um especialista, a gente aqui é a sala de operação, e a gente trabalha especificamente, né, com monitoramento de movimentos de massa, né, que são os deslizamentos, né, basicamente, e inundações. Aqui a gente tem um exemplo de São Sebastião e, né, inundação de Porto Alegre do ano passado. O CEMADEM, então, ele integra, né, um sistema de monitoramento e alerta da Defesa Civil como um todo. Ele faz parte de um sistema. Opa, sempre estou apertando o lugar errado aqui. Então, ele faz parte de um sistema, né, como vocês veem aqui, ele é parte do monitoramento e alerta, né, Defesa Civil com a parte da resposta, então tem questão de obras e infraestrutura, Ministério das Cidades, e, por exemplo, no caso de alguns municípios aí do Brasil, o CPRM, que faz os mapeamentos de área de risco. Aqui no Rio de Janeiro já tem a GeoRio, né, que faz esse trabalho. Lá em São Paulo também tem o próprio IPT. E aqui eu estou mostrando um pouco o que a gente tem de instrumentos, né, que o CEMADEM ele tem mais de... Atualmente já está com quase 5.000 pluviômetros espalhados em todo o Brasil. Tem estações geotécnicas em algumas áreas, são 9 radares, estações de umidade de solo, agrometeorológicas. Então, a gente tem uma gama de instrumentos que, basicamente, 80% do custo do CEMADEM é você gerir esses equipamentos. Então, a gente monitora atualmente 1.133 municípios, né, em todo o Brasil. A gente não tem esse detalhamento, né, conforme aqui, acho que, né, o pessoal vai comentar que esse sistema aqui do Rio de Janeiro, a gente monitora os municípios, geralmente um alerta para o município. Eventualmente a gente consegue dar um destaque para alguma área de risco. Aqui é um exemplo aqui da Grande São Paulo, aqui, Mauá. Então a gente já tem a gente tem os mapeamentos, os mapas das áreas de risco, né, desses municípios, mas nem sempre a gente consegue detalhar a região, né, conforme que o pessoal aqui do Alerta Rio consegue fazer aqui
na capital. Então, só para a gente entender um pouco melhor, assim, a gente tem que entender qual tipo de processo. De novo, eu apertei no lugar errado. Qual tipo de processo que a gente está monitorando quando a gente fala em deslizamentos. Então, a gente tem... Esse aqui é um esquema aqui do Buan, aqui de um artigo, falando sobre tipo de deslizamentos. São os slides, flows, são deslizamentos, fluxos, né? Rock falls, que são as quedas de blocos, né? Que a gente tem, por exemplo, aqui em Niterói, a gente teve, né? Tem alguns eventos mais relacionados até quedas de blocos. Deslizamentos mais complexos, saber se você tem também, muitas vezes, barramentos, né, como a gente já evidenciou lá no Rio Grande do Sul, esses deslizamentos eles trancam a drenagem, podem evoluir para grandes fluxos. Então, a gente tem que entender que tipo de processo a gente está monitorando, não simplesmente para a gente saber como que a gente vai atuar e vai definir, por exemplo, um limiar, né, para esse tipo de evento. Então, a gente, como eu já comentei, a gente não faz um monitoramento em loco, né, dessas encostas, né? A gente vai, apesar de a gente ter algumas estações geotécnicas que são para medir, são sensores que vão estimar a umidade do solo, né? A gente tem até 3 metros, né? São 6 sensores, e alguns municípios, como Petrópolis, aqui, região ali da Baixada Santista, Blumenau, agora a gente instalou recentemente em Bento Gonçalves, os sensores geotécnicos para estimar a umidade do solo. Então, a gente não monitora exatamente as encostas em si, mas a gente tem alguma estimativa desse tipo de umidade do solo. Então, a ideia nossa é trabalhar com limiares de chuva, né? Que, então, é atingir esse limite de chuva. A gente trabalha para monitoramento de deslizamentos com a quantidade, né, desses limites. Então, a gente tem basicamente 3 métodos, esse mais antigo, que é um método Tatizana, que também o pessoal aqui do grupo do NAD já usava bastante, né, aqui do pessoal do Rio de Janeiro. A gente trabalha um pouco com a ideia o método comitê, que é um método japonês, que a gente tem aplicado aqui para Petrópolis, perdão. E estamos desenvolvendo alguns métodos de intensidade e duração, que são tudo a partir de chuva observada. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, né, a gente tem, o Fabrício até comentou, né, esse evento de Petrópolis. Então, o Fabrício falou em 400 milímetros, mas realmente pode ter sido 400 milímetros. Na nossa estação foram 260 milímetros, né, numa estação. Então, aqui eu tenho só mostrando um modelinho desse grande deslizamento lá do Morro da Oficina, que basicamente destruiu 80 casas, só nesse deslizamento 94 pessoas morreram em um único deslizamento. É uma coisa impressionante. Aqui um exemplo aqui do método GIDS, né, o limite que a gente trabalha. Então, na verdade, esse método ele estima a quantidade de água no solo, né, que a gente fala, seria basicamente, né, um modelo, uma espécie de modelo hidrológico dentro da encosta, né, como uma estimativa. Então, a gente chama até isso aqui de snake line, que é uma curva cobra. Então, ele vai aumentando, né, e a gente traçou essas linhas. Ele não tem um nowcast acoplado, né, então a gente fez uma ideia são 2 horas de antecedência para ultrapassar a linha crítica, através do cálculo das máximas de chuva naquela região, né? Então a gente tem esse modelo para entender assim o modelo que a gente aprendeu com o japonês através de um programa do GIDS que a gente fez no CEMADEM. Então, a gente mostrando aqui como é que foi a evolução desse evento, né, os alertas emitidos pelo modelo e os limites do modelo também, que ele não vai pegar uma chuva muito pontual, como uma cumulus nimbo ali, né? Então, ele vai precisar da evolução dessa chuva. Então, uma chuva torrencial, ele começa a partir disso. Então, se for um evento, né, por exemplo, de uma frente fria, uma chuva contínua, uma zaca, ele vai pegar melhor do que se for um evento muito pontual, que é um dos grandes desafios. Opa, acho que eu voltei aqui.
agora eu vou passar um pouco para falar um pouco sobre suscetibilidade. Então, eu avancei aqui agora. Então, assim, o que eu queria comentar é que às vezes nem sempre esses modelos, né, de alta tecnologia, IaaS, eles estão resolvendo, né? Tipo, às vezes o básico ele faz avançar de uma maneira assim, vamos dizer, uma solução mais prática, né? Então, eu vou mostrar isso. Eu acho que mostrando aqui, por exemplo, esse é um mapeamento do IBGE, falando sobre o risco de suscetibilidade em todo o Brasil. Aqui a gente percebe, né, por exemplo, quem está no ranking, né, o estado do Rio de Janeiro, né, que tem a maior suscetibilidade, né, do país, né, em porcentagem no território. O Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, São Paulo. Então a gente vê, né, que essa concentração da suscetibilidade dos deslizamentos, eles se concentram aqui principalmente nessa região, né, leste aí do país, né, interior aí de Minas, né, algumas áreas de Pernambuco, né, Santa Catarina. Aqui mostrando um modelo aqui feito também. Esse foi um modelo aqui, um artigo publicado, que até, de certa forma, uma crítica em São Sebastião. É uma área que a gente trabalha, estuda também através daquele evento. Então, mostrando que eles fizeram um trabalho, né, de machine learning, porém, eles usaram somente um dado de um evento e usaram os dados de entrada, muitas vezes, eles não são suficientes, né, para gerar o modelo, né? Então, essa que é uma crítica. Então, e eles colocaram a alteração na suscetibilidade e deslizamento de terra induzidos pelas mudanças climáticas. Daí eu coloquei um será que na verdade é isso mesmo ou é a falta de dados, né, que o modelo tá tendo. Então a gente tem que levantar essas discussões também. Então mostrando aqui um exemplo aqui de dados de entrada, por exemplo, modelos digital de elevação, que a gente trabalha bastante para gerar um modelo de suscetibilidade, que é o modelo digital de elevação do terreno, né? Então aqui a gente tem um modelo que foi usado naquele artigo anterior, que é o modelo da Implaza de 5 metros. Aqui é na Vila Saí. A gente percebe que um modelo de 10 centímetros, né, com dados de LiDAR, de alta resolução, ele reflete diferentes características daquela área. Então, se eu apontar, falar que esse deslizamento aqui, essa ruptura, ela está numa área de, por exemplo, de alta declividade, enquanto no outro modelo ele vai apontar um outro dado. Então, essa mudança, né, do dado de entrada é muito fundamental para a gente gerar esse tipo de análise. Aqui mostrando um outro detalhe dessa área, com um modelo geomorphos. Então, o que a gente vem buscando? Essa interação, né, de modelagem 3D e análise morfométrica dessas áreas, para fazer imersões também, através de divulgação científica dessas áreas onde ocorreram os desastres. Então, aqui mostrando um exemplo dessas áreas aí que a gente já fez alguns trabalhos, dessas análises morfométricas, entendendo essas áreas. Aqui é a Vila Saí, eu não estou detalhando tanto, mas assim, é uma área onde ocorreu, basicamente, acho que foram 64 mortes no evento de 2023 em São Sebastião. Então, essa foi de umas áreas mais afetadas, né, que a gente tem feito alguns levantamentos de dados de alta resolução, LiDAR, fotogrametria. Então, a gente mostrando tipo uma análise geomorfológica dessa área. Opa, eu pulei aqui. Deixa eu ver se dá para voltar. Não sei se vai rodar agora o modelo, então vou passar para esse próximo. Aqui a gente já está no Rio Grande do Sul, fazendo então, o que a gente pretende fazer, né? Aqui a gente está visualizando só o 3D sem estar o estéreo, né? A gente trabalha com óculos, né, de realidade virtual. A gente também tem um projetor 3D lá no laboratório. Então a gente tem trabalhado um pouco dessas imersões, né, para estudantes e para eles visualizar nessas áreas, e pretendemos trabalhar isso na comunidade. Então, isso é uma questão interessante que a gente pretende trabalhar, uma forma de divulgação científica e as pessoas entenderem o cenário de risco que elas estão. Então, é um dos modelos que a gente está fazendo. Então, esse foi um dos grandes eventos que a gente
tem estudado agora, o mais recente, lá no Rio Grande do Sul, que a gente elaborou um artigo, então a gente está atualizando ainda esses dados. Então, 850 milímetros em 13 dias, mais de 16 mil deslizamentos. Para vocês terem uma ideia, né? Tipo, consideram 16 mil deslizamentos, e deslizamentos imensos, de grande porte. Morreram aproximadamente 64 pessoas a partir desses deslizamentos, e outras, muitas, a partir das inundações e enchentes, lá no Rio Grande do Sul. Em Petrópolis, o único deslizamento vitimou mais de 90 pessoas. Então, você vê, muitas vezes a densidade populacional tem que ser também levada em conta, né, tudo mais. Então, aqui um outro exemplo desses modelos que a gente vem aplicando lá, que a gente vem fazendo esses estudos. Esse foi um bairro também que foi afetado, ali onde morreram pessoas, aqui na Imaculada. A gente quer mostrar isso em visualização estéreo mesmo, você conseguir visualizar isso em 3 dimensões, né, para as pessoas aumentarem sua percepção de risco. Aqui a gente tem, você vê, são detalhes assim da ruptura, dos deslizamentos, e até uma forma da gente melhorar nosso trabalho de campo, né, porque tem áreas que a gente são inacessíveis, né, então a gente pretende fazer isso, estamos fazendo, né, de certa forma, né. Muito obrigado e fico à disposição. Muito obrigada, Marideva, por esse olhar mais operacional, né? E trazendo essas tecnologias para a gente, o trabalho do Semadem, muito importante, principalmente pelas áreas de risco e com essa visão, né? Porque são muitos impactos, né? Só o que você citou. Estava desligado. Só o que você citou, muitas pessoas vieram a óbito, então realmente esse trabalho é muito importante. Muito obrigada. Agora chamo a Raquel. Muito obrigada, Raquel. Bom dia a todos. Quero saudar todos os meus colegas aqui da mesa e, principalmente, né, a Gisla, a professora Marisa, pelo convite. Muito obrigada. E fico muito feliz, professora Marisa, por ver o avanço do projeto, né? Eu pude participar um pouquinho lá no início, né? E ratifico com muito carinho, com muito gosto esse projeto, falando como meio operacional, falando um pouco como gestão municipal, a importância dele para a gente. No sentido de, eu estava até conversando com o Fabrício sobre isso, né? Como é importante para que o operacional ele não tem o tempo para se debruçar, né? Para a gente poder estudar, pensar melhores soluções, em modelos, e aí que vem a academia trazendo, né, esse braço tão importante para o operacional. E hoje a gente pôde iniciar nossa conversa, né? De como está o modelo. Meu coração fica feliz em ver como que ele já avançou e como que a gente tem que trazer para o operacional e realmente trazer essa resposta desses estudos para a sociedade, que é o objetivo final, né? Então, fico muito feliz. Então, minha fala hoje se concentra em falar um pouquinho como é que a Fundação GeoRio tem atuado dentro do município nessa questão da prevenção de desastre, na gestão de risco. Então, só para caracterizar um pouco, né, e até contextualizar o projeto dentro da cidade, falar dos desafios da cidade, né? A cidade do Rio de Janeiro, por si só, tem uma característica fisiográfica bem complexa, uma geologia muito complexa, e no qual, né, entre o mar e a montanha, uma cidade se instalou de uma forma totalmente desordenada, né, que hoje a gente tem aproximadamente 30% da nossa população morando em áreas de comunidade, né, que traz toda uma vulnerabilidade à cidade. E, aliado a isso tudo, a gente tem a questão, né, de condições climáticas, tipos de clima tropical, né, subtropical úmido. Não, então, todos esses condicionantes já traz uma característica, uma propensão natural à cidade a movimentos de massa. Entretanto, com os eventos pluviométricos cada vez mais severos, como o professor Fabrício falou, a professora Marisa já ressaltou, a gente tem um desafio muito grande na gestão de risco da cidade.
E, nesse sentido, nessa necessidade, que o município, lá em 66, depois de um evento chuvoso que nós tivemos, teve a necessidade da criação de um instituto, né, o Instituto Geotécnica, para que pudesse cuidar da cidade desse ponto de vista da gestão do risco geológico. Então, depois de um evento chuvoso, né, de 66, tivemos diversos deslizamentos, com muitas mortes associadas, perdas de vidas humanas e consequências também na cidade. Teve a criação do Instituto Geotécnica, que, com o desenrolar, né, dos seus anos de amadurecimento, viramos fundação em 1992, e ano que vem fazemos 60 anos de Fundação GeoRio, cuidando dessa gestão da cidade do risco. Então, só para falar rapidamente, é sempre importante ressaltar e salientar que a Fundação GeoRio, ela faz a gestão completa da gestão do risco da cidade. Então, ela vai desde o conhecimento do problema, a intervenção e o monitoramento dessa gestão do risco. Então, a gente perpassa de entender, né, de conhecer o problema, fazer o diagnóstico. Hoje, nós temos a nossa carta de suscetibilidade de deslizamentos da cidade, do município inteiro, o nosso mapa geológico e geotécnico, e temos metade da cidade hoje mapeado com risco geológico. E já temos propostas, né, projetos para ampliação para a cidade toda, para conhecer o risco da cidade toda. E é muito importante a gente conhecer esse risco, conhecer onde está o problema, para saber onde nós vamos atuar. Então, com o problema conhecido, a gente parte a parte da prevenção, de conhecemos o problema, como iremos mitigar aquele risco. Internamente, também fazemos essa questão da confecção, da elaboração dos projetos. Temos uma diretoria responsável por isso, no qual a gente elabora o projeto de intervenção geotécnica para a gente poder pensar em como iremos mitigar aquele risco. Isso, claro, de ordem, quando a gente entende que aquele local é de intervenção de ordem pública, quando é de propriedade particular, a gente notifica o proprietário para que ele possa fazer intervenção naquele local. Também fazemos a intervenção, temos uma diretoria também específica para isso. Então, com o projeto elaborado, nós fazemos o orçamento, a licitação e o acompanhamento de obra. Então, atuamos desde forma preventiva, como eu falei, tanto em forma corretiva. E nas áreas de comunidade, né, que são as áreas mais vulneráveis aos movimentos, né, e também nas áreas formais, que a gente entende que tem acesso da população e que são áreas públicas que a gente precisa atuar de forma emergencial. E também fazemos o monitoramento do risco geológico, né, tanto com o sistema Alerta Rio, que é um sistema de alerta de chuvas intensas e com emissão de alertas, né, de probabilidade de escorregamento. Temos também, só para ratificar, né, 33 pluviômetros espalhados pela cidade, com 2 radares hoje para o monitoramento, e com uma série de protocolos que nós fazemos esse monitoramento com a emissão de alertas. E, atrelado a isso, temos também nosso sistema de alarme sonoro. Hoje nós temos sirenes, 164 sirenes instaladas na cidade, em 103 comunidades, em que fazemos esse monitoramento dos limiares pluviométricos, que vão startar as sirenes, e isso é um trabalho em conjunto com a Defesa Civil, que tem os pontos de apoio, e fazem os simulados, tem então todo um trabalho com a população para que, ao tocar a sirene, ela evacue aquele local de alto risco e vá para um ponto de apoio para salvaguardar a sua vida. Então, nesse sentido, nessa tocante do nosso papo aqui hoje, de mudanças climáticas, é importante que as cidades elas pensem em como atuar para trazer a resiliência, atuar como pensando o que nós podemos fazer frente a essas novas mudanças. Precisamos atualizar a nossa atuação, precisamos atualizar nossos processos, pensar em novas tecnologias. E isso aqui, gente, é uma percepção, não é um dado científico, tá, professores? É apenas os nossos dados do Alerta Rio, e que a gente foi tentar quantificar a nossa percepção, que é a percepção generalizada, né? Que a gente está tendo chuvas mais intensas.
a gente está tendo, né, a gente está vendo as mudanças climáticas. Então, a gente apenas pegou nossos dados, colocamos no gráfico, e a gente pôde observar que, sim, na última década, a gente tem um aumento da frequência da chuva muito forte na cidade, chuvas com mais de 50 milímetros por hora. E esse limiar, ele é o nosso limiar de probabilidade muito alta de escorregamentos. E isso a gente pôde observar na última década. Então, assim, isso só para mostrar de uma forma numérica a nossa percepção. E, nesse sentido, a chuva de abril de 2010, na cidade do Rio de Janeiro, foi um grande limiar para a cidade na questão dos investimentos na área de prevenção de desastres. Né? A partir dessa... Foi uma chuva que teve bastante, né, mais de 64 mortos, bastante consequências materiais para a cidade ficou bem paralisada por conta disso, então foi um grande limiar nisso, e a gente teve uma série de investimentos nessa temática de médio a longo prazo, que já trouxe uma resposta para a gente hoje, né, 15 anos depois. Eu vou falar um pouquinho. Então, um grande investimento que a gente tem é a questão da criação do Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro, que hoje é o grande coração da cidade, no qual a gente tem, nesse local, diversos órgãos da prefeitura ali juntos, para tomada de decisão, no momento de gerenciamento de um risco da cidade, no momento de crise da cidade. Vou dizer que 95% gerado por chuva, os outros 5% por questão de segurança urbana, mobilidade, grandes shows. E hoje a gente não vê a cidade sendo gerenciada sem esse grande articulador hoje, que é o centro de operação. Então, foi movido, né, a partir dessa chuva. O próprio radar do Sumaré foi comprado de forma emergencial após a chuva de 2010, e foi o primeiro radar, né, municipal do Brasil, e para poder orientar na parte do monitoramento de nowcasting. Então, foi um grande investimento que nós tivemos. Em 2011, foi a implementação do sistema de alarme sonoro, que eu comentei anteriormente, e a gente já tem um feliz resultado, né, a partir desses anos aí de implementação, desse trabalho intenso que a Defesa Civil faz, de simulados, de conversa mesmo com a população, de comunicação, de pontos de apoio. De 2011 a 2019, nós tivemos zero óbitos por deslizamentos na cidade. Isso, para a gente, é um motivo de orgulho, porque a gente, né, tem um histórico grande atrás disso, então já vê um grande retorno bom do sistema. Em 2015, foi realizado um acordo de cooperação técnica Rio-NASA. A NASA ela tem um modelo de deslizamento global, e a cidade do Rio de Janeiro ela foi contemplada como um estudo piloto, devido a todo esse background que ela já tinha, histórico, um instituto próprio, né, de gestão do risco. Então, para a gente pudesse fazer um estudo piloto desse modelo global para a escala local. Então, daí que criou-se, né, o LHASA Rio, e então é um modelo, né, de nowcast, de perigo de deslizamento. Hoje já está em operação lá no centro de operações, e é bastante bacana esse modelo para a gente poder continuar nessa questão de gestão do risco. Em 2022, na Fundação, a gente começou a trabalhar com a questão da modelagem, né, imageamento por drone, e facilitou muito essa questão dos nossos projetos de engenharia mesmo, nossas visitas técnicas, nossas vistorias, melhorar a tecnologia trazendo, né, subsídios para poder melhorar nossos projetos de contenção, poder fazer as medições melhores. As nossas inspeções não são em lugares fáceis, né? Geralmente são lugares bem complicados de acesso, né? Então, e a gente fazia antigamente por helicóptero. Então, a inserção do drone trouxe bastante benefícios para o nosso trabalho. E a execução de obras de mitigação, né, que é o nosso grande carro-chefe da Fundação GeoRio. Então, de 2010 a 2023, nós tivemos mais de 230 milhões,
né, investido em obras de mitigação. Então, é uma forma de a gente estar mitigando, de estar atuando de forma ali com as nossas obras, para que possa voltar a trazer a segurança para aquele local. Agora, ano passado, como o professor Fabrício já falou, né, que são 6 radares, né, então, esse é um deles. Então, a gente também comprou um novo radar meteorológico, que foi localizado no Mendanha, com a ideia que esses 2 radares, do Sumaré e do Mendanha, se complementassem para poder melhorar a questão do nowcast no município, né? Melhorar a questão do monitoramento dos núcleos de chuva, da previsão meteorológica ali de curtíssimo prazo, né? Então, isso aqui foi um grande ganho para a cidade também, com também uma tecnologia mais nova, com os novos produtos que o Sumaré já não tinha. E o que a gente pôde observar, diante dessas todos esses investimentos que a gente teve de 2010 para cá, é que na chuva de 2019, a gente teve 2 eventos chuvosos importantes na cidade de 2019. Foi em fevereiro e foi em fevereiro e em abril. Nós tivemos acumulados muito maiores do que de 2010, que era o nosso top, estava no nosso top 10, né, nosso top 10 ali do Alerta Rio. E, entretanto, a gente viu consequências muito menores para a cidade. Viu de menos óbitos, menos consequências materiais para a cidade respondeu de uma forma muito mais rápida àquele evento chuvoso, que foi muito maior que era o nosso marco, que era o de 2010. E nessa sensibilidade que nós tivemos, a gente pôde enxergar. Hoje a gente quer quantificar isso, a gente está em busca de índices de quantificação da resiliência da cidade. Mas a gente pôde perceber na nossa percepção como a cidade está se tornando resiliente, fruto desses investimentos que nós tivemos pós-2010. E isso é muito bacana, a gente poder falar isso e mostrar que a importância disso daqui para frente. A gente precisa colocar cada vez mais tecnologia, pensar em mais soluções, porque, mediante o que a gente está vendo hoje das mudanças climáticas, a gente precisa continuar pensando como podemos melhorar como gestão municipal, como cidade, como é que a gente precisa se preparar mediante essa nova situação. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Posso passar um videozinho? Acabou? É 3 minutos. Somzinho. Tá bom. Criado para estudar o solo, entender os riscos e agir com técnica e responsabilidade, o órgão rapidamente se tornou pioneiro no Brasil em engenharia geotécnica aplicada e proteção urbana. Desde então, são 59 anos atuando com excelência na contenção de encostas, estabilização de taludes, drenagem urbana e monitoramento de áreas vulneráveis. A Prefeitura terminou as obras de contenção na encosta que deslizou. A GeoRio concluiu as obras na Avenida Carlos Peixoto, perto do Shopping Rio Sul. Foram instaladas vigas, telas e uma mureta de proteção. As ações da GeoRio são amplamente reconhecidas pela população. Estão nos noticiários, nas redes sociais e nos comentários de quem vive o dia a dia da cidade. Obras que transformam paisagens e histórias e que recebem elogios por onde passam, pela seriedade, agilidade e impacto real na vida da população.
Eu que já sou frequentador do parque há uns 40 anos, e vejo que tem uma obra aqui agora que nos ajudou bastante na segurança, está muito bem acabada. Tomara que isso dê sequência e assim como essa obra que ontem sejam feitas aqui no caminho. Agora é muito bom, agora é seguro. Espero que todos os outros lugares no Rio sejam tratados da mesma forma, né? E tudo isso só é possível graças ao empenho de seus servidores, profissionais comprometidos com a cidade, com a técnica e, acima de tudo, com as pessoas. São eles que todos os dias sobem as encostas, enfrentam um terreno difícil e os riscos do imprevisível, que transformam áreas frágeis em estruturas sólidas, que constroem, com a força da engenharia, proteção para quem mais precisa. Mas sem... E quando o Brasil precisou, a GeoRio também esteve presente. Durante a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, em 2024, servidores da instituição viajaram até o estado para oferecer conhecimento técnico e solidariedade. Para lembrar a todos que a GeoRio está presente onde a vida precisa ser protegida. Esses trabalhadores são mais do que técnicos. São verdadeiros guardiões. Esse aqui foi um videozinho dos nossos 59 anos. Então, é legal porque ele resume mais ou menos o que a gente faz. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Raquel, por trazer um pouco do trabalho da GeoRio, né, com a gestão municipal, essa gestão de riscos, lidando com todos os problemas que nós já temos na cidade, principalmente com respeito à geologia, todos esses desafios que já tem e pensando mesmo em atuar para a população, né? Agora, nós vamos às perguntas. Gostaria de abrir para a plateia que está aqui, que tiver alguma pergunta direcionada ou não, fica à vontade. João. Bom dia a todas, todos. Primeiro, parabenizar a mesa maravilhosa. Eu sou professora aqui do Departamento de Comunicação da UF. Meu nome é Carla Baiense. E quando eu vejo o trabalho de vocês, eu não deixo de pensar no desafio comunicacional que é lidar com essas situações, né? Sobretudo Senadem, GeoRio, enfim. E eu queria fazer uma pergunta muito ligada, então, à comunicação. Primeiro, se vocês enfrentam, e meu palpite é de que sim, enfrentam, né? E como enfrentam as questões ligadas ao negacionismo e à desinformação nessa comunicação de risco, né? Bom, então, já que passou aqui pela minha mão, estou com o poder no microfone, eu queria perguntar, assim, eu acho que a Marisa começou falando um pouco sobre a questão de trazer o foco nas pessoas, né? E acho que a discussão, ela passa de uma maneira muito importante por aí, porque a gente, né, quando a gente olha tudo que foi mostrado, vai ter mais eventos extremos, os eventos extremos estão mais extremos, mas a gente sabe que ele é mais extremo para uma parte específica da população, né? E eu queria saber como é que vocês estão trazendo essas camadas para as previsões e para as tomadas de decisão daqui para frente, sabe? Assim, porque acho que a gente está começando agora a ter que pensar mais em adaptação, né? Acho que essa é uma questão que vai estar cada vez mais premente quando a gente falar de eventos extremos. E a adaptação, ela também tem que ser pensada a partir das pessoas, senão não faz sentido nenhum, porque, né? Então, eu queria saber, assim, especialmente, talvez até pela Raquel, e pelo pessoal do Senadem também,
como é que isso, assim, vocês estão incluindo isso? Como é que isso está sendo incluído, sei lá, nos pensamentos dos próximos 10, 15, 20 anos? Obrigada pelos questionamentos. Comunicação. Comunicação é o maior desafio, né? Outro ponto que a gente estava conversando também, acho que não adianta a gente pensar um modelo mega, ultra, trans, power, se ele não chegar de uma forma assertiva para o usuário final. É a comunicação. Né? E a questão do negacionismo que você falou, a gente passa muito por isso no sistema de alarme sonoro. No sentido de a defesa civil ela faz isso com excelência, a questão dos simulados, a comunicação com a população, de explicar, olha, ao tocar a sirene, você tem que fazer o quê? O que é o toque da sirene? Não é apenas, começou a chover, tocou a sirene. Não, tem um estudo científico, tem dados. Então, eles fazem nos simulados, eles explicam, abre mapa, faz a capacitação com as lideranças comunitárias, que são quem vai disseminar a informação. Só que a gente, na prática, né, a gente vê que ao tocar a sirene, são muitos poucos que vão até o ponto de apoio, que se deslocam. E daí a gente vê, infelizmente, muitas perdas de vida, né, por conta disso, né, por essa falta de credibilidade, essa falta esse negacionismo, né, como você mesmo falou. Então, é uma coisa que a gente pontua sempre, tenta conversar, tenta pensar como a gente pode melhorar. A Defesa Civil também tem um projeto que eu acho que é fantástico, que é uma melhoria da comunicação, que é a Defesa Civil nas escolas, né? No qual você levar para a escola a comunicação do risco e ensinar a percepção de risco para os professores, que vão ser os multiplicadores, para as crianças, que vão ser os multiplicadores nas famílias, e tentar, assim, de alguma forma, de uma outra forma, né, você levar essa comunicação, de explicar que você não pode cortar, se você cortar atrás dessa casa, que dali pode cair em cima, que você, ao tocar a sirene, o que você faz, e assim disseminando a informação. E o próprio COR também tem um trabalho contínuo de melhoria de comunicação com a população, de uma forma geral, principalmente na questão de alagamentos, né, inundações, alagamentos e com deslizamento. Com os estágios operacionais da cidade, com a questão de, olha, se mudamos de estágio, agora a gente mudou até com a última chuva, né? A gente mudou de estágio operacional para o 2. Então, se a gente mudar para o 2, se a gente mudar para o 3, o que fazer? Então, assim, o próprio Centro de Operações tem essa missão de tentar melhorar essa comunicação. Mudamos diversas vezes o nome dos estágios operacionais para que pudesse ficar mais palpável para a população, sair do técnico e ir para o que a população entende. Então, também é uma preocupação interna dessa comunicação, de ser efetiva. Só aproveitando também essa questão da comunicação, né, que a Raquel comentou, né, eu sou entusiasta de poder interagir com pessoas que não são de meteorologia, porque a gente pode ver a oportunidade que tem de aprender, né, a se comunicar. Eu fico brincando muito com a Marisa que é o desafio de sair do meteoroleguês para o português. Né? Então, a gente, dentro da meteorologia, e cada vez mais que eu interajo com pessoas de outras áreas, fica muito claro, né, que existe uma percepção nossa, né, a gente acha, eu previ o fenômeno. Mas, se a pessoa que recebe essa informação não entendeu o grau, né, de risco que você queria transmitir para aquele fenômeno, se não ficou claro para o usuário final, você não previu. Né? Então, até que ponto a gente consegue realmente mudar, né, o nosso paradigma, os nossos jargões científicos, técnicos, para que realmente a sociedade consiga interpretar aquilo de forma palpável. Então, a gente tem esse desafio muito grande, né? Eu acho que essa questão de educação ambiental, comunicação de risco, é algo que a gente vai precisar fortalecer entrando, né, nessa questão de adaptação. Né? Ou seja, hoje a gente pode ter muita tecnologia, modelos de ponta, inteligência, etc. Mas, por exemplo, aquela questão do Cell Broadcast, né, que eu acho que foi esse ano passado, vibrou, todo mundo, caramba, que isso? Mas será que realmente um idoso, a gente pensa no idoso, será que o idoso tem um smartphone e o dele apitou?
Então, como é que a gente consegue lidar também com as pessoas que não têm acesso à tecnologia? A gente pensa, poxa, está tendo um aviso, está tendo o aviso pelo celular, mas a gente assume que a pessoa tem o celular, que aquela pessoa está num local com rede, que ela pode ter um acesso ali, um Wi-Fi ou não. Né? Então, a questão da comunicação de risco, ela beira muitas coisas, né, que vão além, né, da questão de simplesmente, apertei o botão aqui e o aviso foi feito. Né? Além do aviso chegar à pessoa, como é que essa informação chega? Por exemplo, semana passada, um dos órgãos aqui do Rio de Janeiro deu um aviso de que poderia ter pancadas de chuva, etc. Né? E aí uma amiga minha que é de jornalismo repostou no story. E aí eu fiquei curioso, falei, poxa, o que você entende quando você recebe esse tipo de informação? E ela relatou o que ela interpretava, que, ou seja, para ela tinha muita chance que aquilo ia acontecer. E, na verdade, um aviso não quer dizer que vai acontecer, quer dizer que tem chance de acontecer. Então, até que ponto a gente consegue, né, educar, ensinar as pessoas, né? Por exemplo, recebi um aviso. Aí a pessoa pensa, poxa, chuva forte. Aí fica olhando, pô, não choveu 1 hora, então aquele aviso não vai acontecer nada. Mas não, o aviso não quer dizer assim, você vai olhar e vai esperar que vai acontecer agora. Não, você vai olhar e você vai continuar de olho. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça lá, pode ser que aconteça aqui. Aí quem entra ali no mais próximo, alerta. Então, essa dinâmica, né, da operação, da comunicação operacional de risco, é o que a gente ainda tem muitos caminhos aí, e a gente conta com pessoas que são justamente de outras áreas, para a gente ir trocando figurinha, a gente ir criando mesmo essa mentalidade, porque a gente, que é muito técnico, né, dentro desse ambiente de meteorologia, geotecnia, né, computação, a gente fica muito enviesado. Né? Então, a gente precisa justamente ser cada vez mais interdisciplinar para que, no final, o usuário, né, que ele não está dentro do nosso, né, ecossistema científico-técnico, consiga receber, né, e entender essa informação. Mais alguém quer comentar? Acho que a Raquel e o Fabrício falaram muito bem, explanaram muito bem essa ideia. Eu só vou complementar uma questão. Eu acho que quem tem que conhecer o risco é o morador, né? Principalmente assim, porque vamos dizer aqui que o Alerta Rio ele vai emitir um aviso, né, de chuva forte ou um risco de deslizamentos naquela área. E se ele realmente não conhecer como que funciona a dinâmica do espaço, do local dele, do território, então ele não vai saber muito o que fazer. Então, até chegar esse aviso, até chegar essa informação, então realmente acho que ele tem que ter esse conhecimento local, a gente tem que fazer treinamentos de tipo rota de fuga, né? Então tem que ser um trabalho de formiguinha por comunidade, né? Então nesse sentido para salvaguardar vidas, né? Eu vejo dessa forma, porque não adianta a gente realmente ter as melhores tecnologias e tudo mais, mas a pessoa ter o desconhecimento do local. E eu percebo nesses anos que eu venho trabalhando com isso, o pessoal da roça, de áreas rurais, né, eles têm melhores conhecimento da natureza, dos fenômenos, né? E já a parte urbana, eles têm essa dificuldade de entender porque estão meio imersos em outras coisas, né? Não tem muito esse conhecimento, né, dessas variáveis ambientais. Então, acho que isso é uma coisa importante também, né, para a população. E esse é um conhecimento que a gente vai ter que desenvolver, né, através da escola. Né. O Samadem tem um programa chamado Samadem Educação, que é um Samadem nas escolas também, que é um programa bem interessante. Mas eu também sou mais da parte técnica, então às vezes assim eu tenho também, essa dificuldade também de comunicação. A gente foca muito na parte técnica e então, mas a gente entende justamente o que você colocou, assim, que vocês colocaram, né? A questão da mudança climática, eu também acho que assim a gente trabalha um pouco assim, mas eu acho que é uma coisa que para nós que trabalhamos com monitoramento o dia a dia é meio que a gente está sempre apagando um incêndio, né? Então a gente está sempre no dia a dia. Existem discussões acadêmicas e tudo mais, mas o nosso trabalho como monitoramento é o dia a dia. Então a gente acaba não tendo esse espaço para dialogar muito mais. Assim, existe na academia pessoas que fazem isso, mas nós que trabalhamos na parte de monitoramento não discutimos tanto isso. Obrigada, pessoal. Acho que já estamos com a hora um pouco avançada, então é melhor a gente ir para o coffee break, né? Tem mais alguma pergunta? Tá. Então, acho que mais uma, então. Então tá. Já tem alguém? Tá, então mais Não, eu duas faço no perguntas. coffee break, a gente conversa.
Não, pode ir. É bem rapidinho. Eu sou o Pedro Torres, sou professor da Unesp, do campus Litoral Paulista. Parabéns à mesa, muito interessante conhecer os projetos de vocês. Tem uma rápida para o Arideva, né, que você apresentou os dados o custo, né, do pluviômetro, né, para o CEMADEM, como representa grande parcela do custo, né, do CEMADEM, mas a gente vê que esse monitoramento ele ainda é precário, né, e não tem como não ser tamanho do Brasil, né. Então, mesmo eu moro em Santos, né, em Santos a gente tem diversos pluviômetros instalados pelo CEMADEM que hoje estão desativados, né, e aí como fazer esse monitoramento e se isso não deveria ser repassado de alguma maneira para a prefeitura, né, ou algum tipo de outro, para possibilitar que isso seja real, né, que isso tenha um funcionamento e um acompanhamento, porque é muito difícil imaginar um órgão conseguindo monitorar 5.000 municípios, cada um com um número elevado de pluviômetro, né. E a pergunta da Rosa, e acho que a mesa conversa com um projeto que eu tenho, eu até perguntei para a Rosa se dá para passar um vídeo depois, curto, mas não tão curto, 7 minutos, que é a questão dos abrigos climáticos, que é um tema que eu tenho estudado bastante lá no meu grupo de pesquisa, porque a gente tem percebido que os alertas têm melhorado muito, né, primeiro, aumentou muito o número de pessoas com smartphone, né, embora não seja a totalidade, mas aumentou muito. Todo mundo recebe o alerta, né, mas a questão que fica é o que eu faço, né, para onde eu vou? E a gente percebeu isso no evento da Vila do Saí, que eu acompanhei de perto, lá no litoral de São Paulo, né, conversando com os pescadores, conversando com a população tradicional, conversando com as pessoas da periferia, a gente recebeu o alerta, sim, professor, mas para onde eu iria? O que eu ia levar? Né? Então, assim, pensar no pós-alerta também é uma caixinha que está faltando aí nesse planejamento. Então, a gente tem pensado na prevenção, né, no alerta, né, no pós-desastre, mas e esse pós-alerta, como é que a gente busca isso? E no projeto dos abrigos climáticos, que são experiências que têm acontecido em outras cidades, Barcelona, mas também aqui na América do Sul, Santiago, Rosário, Buenos Aires, acho que é um ponto fundamental para a gente pensar aí nas pessoas, né, como adaptar essa realidade que a gente tem enfrentado, tá? É isso. Obrigado de novo. Bom dia a todos, eu sou Fernanda Calé, sou jornalista e há 5 anos eu atuo numa organização que atua em Rio das Pedras, região de Jacarepaguá. A gente ajudou dentro do projeto, né, ambiental na produção dos conteúdos referentes a Rio das Pedras. E o que eu queria trazer também, eu sei que o ponto aqui está sendo debatido é o alerta no momento crítico para que a gente poupe as vidas, né? Mas eu queria trazer também essa problematização em relação ao pós-evento crítico, porque essa questão que a Raquel trouxe, né, sobre a questão das sirenes e das pessoas precisarem deixar suas casas e muitas vezes elas não atenderem, né? E aí ele falou como são esses abrigos, né? Então, será que o abrigo que está listado lá no aplicativo do COR realmente vai estar aberto? Vai ser, como que é aquele abrigo? Lá vai ter uma cama? Eu vou chegar, vai estar funcionando mesmo, sabe? Enfim, e eu acho que isso muitas vezes, e aí falando especificamente de Rio das Pedras, que é a região que eu acompanho, porque cresci, que tem muitas questões para além de eventos climáticos, né? A gente tem um solo problemático, e a gente tem questões de desmoronamento. E eu sinto que muitas vezes quando a Defesa Civil chega e ela pede que a família saia do prédio, por exemplo, porque tem um risco, aquilo é como se fosse uma sentença de morte. Então, eu queria colocar aqui também, né, o pensamento para o pós-evento crítico muito relacionado à ação do serviço social, né, da assistência social. Muitas vezes esse morador se sente desamparado, me deram um aluguel social que não vai me contemplar, ou eu vou ter que ficar com o meu prejuízo. Então, quando a gente pensa em saúde mental, né, em como esse apoio realmente vai vir, se esse apoio não vai demorar, eu acho que isso pode fazer a diferença no morador colaborar ou não. Então, eu sinto que muitas vezes a pessoa retorna, né? Lógico que a Defesa Civil vai lá fazer a demolição do imóvel, mas se isso não ocorrer, muitas vezes uma casa ali ao lado, que deveria sair, a pessoa vai retornar, porque ela se vê ali sozinha naquela situação. Então, às vezes, assim, o morador vai sair ou ele vai para a casa de um parente, ele vai evitar voltar para a comunidade quando está numa situação de alagamento, mas ele está ali com o mental dele completamente destruído, sabendo que quando ele chegar em casa, ele vai ter perdido tudo. Então, é muito importante a gente fazer esses alertas para salvaguardar a vida das pessoas realmente, né? Mas pensar essa área do serviço social é importantíssimo, né? Para que ela esteja mais integrada, para que ela possa agir com mais rapidez nesses momentos.
responder aqui a pergunta do Pedro Torres. Então, realmente, todo lugar que a gente vai, o pessoal pergunta dos pluviômetros. A gente sabe dos problemas, é uma rede muito grande, né? A manutenção é feita por uma empresa, né, terceirizada, e o Brasil, né, nessa país continental, né, é um desafio muito grande você fazer uma manutenção na Baixada Santista, depois você tem que fazer uma manutenção em Manaus, né? Então eles têm um cronograma, às vezes ele tá, o município lá da Baixada, ele tá daqui a 6 meses, e a gente até já conversou com alguns estados, municípios, de trazer essa manutenção, mas às vezes eles chamam querem chamar essa responsabilidade, porém eles veem também que é uma dificuldade, né? Então, no Rio Grande do Sul eles falam, não, queriam uns pluviômetros para eles, porém depois na hora de assinar é meio complexo assim, né? Mas eu entendo esse problema da manutenção, então eu acho que assim, meu ponto de vista assim é que cada vez os órgãos estaduais, municipais, eles também têm que se desenvolver, porque realmente, né, o CEMADEM ele vai dar um apoio principalmente aos estados e municípios que não têm nada. São Paulo já tem um sistema, né, básico, assim, já, Baixada Santista já tá, tem um grupo de geotecnia lá muito forte, o primeiro mapa geotécnico, né, vários geólogos, tem um histórico, a gente tem nas estações geotécnicas lá, inclusive, mas realmente essa questão da manutenção é um problema que a gente vem enfrentando, a gente está com os radares parados, então são problemas institucionais, né, de valorização, né, porque assim, a gente tem que dar valor para esse tipo de equipamento para o nosso monitoramento e principalmente para a defesa civil e tudo mais. Bom, mas é basicamente isso, é meio que só um desabafo, porque eu não sei, eu não, né, nessa parte eu não tenho como solucionar. Respondendo a sua pergunta relacionada ao Rio das Pedras, para os pontos que a gente tem o sistema de alarme para deslizamento e para os pontos que a gente também tem para a questão de inundação, tem toda uma equipe multidisciplinar, defesa civil, assistência social, também junto com o pessoal da habitação, que é quem hoje faz a liberação de aluguel social e todas essas questões atreladas. E tem os pontos de abrigo temporário, né, que justamente ocorreu algum evento, que a pessoa tem necessidade de sair da sua casa, ela tem um abrigo temporário, e se for necessário, tem os alojamentos que ela pode ficar mais tempo. E eu estou falando da outra secretaria, tá? Que não é a minha, mas que a gente acompanha esse trabalho fantástico que essas equipes fazem, e sei que tem tudo preparado para esses pontos que já são mapeados, né? Tanto para deslizamento, tanto para inundação. Mas, claro, que se precisa melhorar a questão da saúde mental, porque você sair da sua casa não é uma coisa trivial para ninguém, né? Ainda mais você sair dali por questão de perdeu tudo e tal. Eu sei que tem acompanhamento de psicólogos também, de assistentes sociais, mas que precisa-se cada vez mais ter um aprimoramento dessas questões da parte mental mesmo, né? Não é só você dar o dinheiro para a pessoa assim, não, sai daqui, vai alugar. A gente sabe também que o valor também não é compatível com o mercado. Você dá um valor muito menor do que você vai conseguir. Às vezes tem uma casa enorme, não, eu te dou X, você não consegue alugar nem uma kitnet. A realidade a gente sabe que é essa. Entretanto, a gente precisa trabalhar mais em relação a isso, mas que hoje tem secretarias específicas para isso, mas que a gente precisa aprimorar, isso é fato. E diante das novas áreas que estão surgindo, é um outro desafio também. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Complementar ali da Vila Açaí, né? Pedro comentou assim que a gente também trabalhou um pouco ali, entendendo aquela área, né? Aquela bacia. O problema ali foi, tipo, por exemplo, a gente tem que conhecer o processo. Realmente eles fizeram, a própria rodovia, ela formou um dique, né? Então a Vila Açaí ficou totalmente debaixo d'água, então as pessoas muitas pessoas saíram das casas delas e foram atingidas por um fluxo também de detritos. Então por isso tem que conhecer realmente o território, né? Conhecer tipo as áreas de risco, saber para onde você ir, ter pontos de apoio e tudo mais. Então fazer simulados, né? Então essas áreas a gente precisa trabalhar melhor, né? Principalmente nessas áreas de risco. Agora fizeram obras de drenagem lá. Agora acho que talvez
vai melhorar essa questão do alagamento, a inundação ali na Vila Saí, obras de geotecnia foram feitas, tudo mais, estabilização das encostas. Porém, tem que fazer esse trabalho também de a população saber para onde ir, porque tem pessoas que saíram das suas casas, que estavam seguras, e foram atingidas e faleceram porque saíram. Então, isso porque, imagine, 3 horas da manhã, muita chuva, ninguém sabia o que aconteceu, acabou o sinal de celular, acabou tudo. Então, é complexo. Tem que fazer esses treinamentos, entender melhor esses cenários ali dentro de cada comunidade. Bom, muito obrigada a todos. Já passamos um pouquinho do horário, né? Então vamos dar prosseguimento. Já temos a outra mesa. Primeiramente, obrigada, pessoal. Obrigada mesmo por terem vindo aqui, pelas apresentações. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Agora vamos para um coffee break, uns 15 minutinhos, e voltamos para cá, para a segunda mesa. E aproveitem o coffee break também para conversarem mais, e interagirem e tirarem mais dúvidas, tá? Muito obrigada.